Ok, pessoal, então vamos lá para mais uma oficina. Hoje eu vou falar sobre o ensino da CIF como negócio. Mais como empresa do que como negócio, né? Então, segundo aquelas nossas definições, o negócio é algo que trabalha sozinho para você. Então, sim, se esse curso que você tem sobre a CIF é um curso gravado e ele está à disposição e as pessoas se matriculam e fazem esse curso gravado, isso é um negócio. Agora, se você precisa fazer o curso ao vivo ou se você precisa ir presencialmente, nós estamos falando da prestação de um serviço autônomo ou você como pessoa física ou você como pessoa jurídica. Então, qual é o público que precisa entender a CIF? Quais são os ramos principais de que são o público, né? Qual é o público principal que você pode oferecer o curso da CIF? Primeiro, na área da docência. Por que isso? Porque, na verdade, o conteúdo da classificação internacional de funcionalidade, da família de classificações internacionais, é, deveria estar na graduação dos cursos da área da saúde. E isso não no Brasil, pelo menos, isso ainda não é muito forte. Embora tenha algumas universidades que já adotaram. Mas a ideia de você ensinar isso para docentes, e aí eu me refiro a docentes de graduação, é para que eles façam a inserção desse conteúdo no curso de graduação. E não é só inserir um conteúdo, criar uma disciplina, mas é basear toda a grade, toda a matriz curricular. é, Isso tem que constar nas diretrizes curriculares, né? A CIF tem que ser o modelo biopsicossocial e as classificações internacionais devem permear o curso de graduação, não é só ter uma matéria. Mas a ideia de você ensinar a CIF para um docente significa você ensiná-lo a ensinar. Então, além de passar o conteúdo, você tem que mostrar como que um outro aluno vai absorver melhor esse conteúdo. Então, não se trata de técnicas de ensino, de métodos ativos. Então, você não tem que só ensinar o conteúdo, você tem que mostrar para o docente como que ele vai ensinar isso para os alunos dele, ou como que uma universidade vai incluir esse conteúdo dentro da matriz curricular do curso de graduação. É mais profundo, ou seja, não vai ser um curso de curta duração, isso na verdade é uma consultoria que pode durar meses, tá certo? E seria um trabalho muito bonito, mas é difícil de ser executado, tá? Por quê? Infelizmente, as pessoas que procuram por serviços, elas não procuram apenas para que se aprimorem, para que melhore a qualidade. Eles querem ver um retorno financeiro. E o que vai mudar em um curso de graduação se ele tiver a CIF ou não tiver a CIF? Hoje em dia, talvez ele não consiga fazer uma grande propaganda. Será que ele vai atrair mais alunos por causa disso? Se ele encontrar uma forma de justificar dessa maneira, vai ser mais fácil dele contratar você para isso. Agora, se não, só por o interesse de melhorar a qualidade, infelizmente, eu estou falando pela minha experiência, minha casuística, eu não vejo esse movimento pelos, pelas instituições de ensino superior. O que elas querem é algo que diminua os custos ou que aumente o lucro. E a gente não tem aqui uma relação direta com isso ao inserir a CIF na matriz curricular. Por isso é difícil você conseguir, embora seja muito importante, tá? É muito difícil você conseguir oferecer e executar esse tipo de serviço. Foram poucas as universidades para as quais eu prestei serviço. Já prestei, aliás, o meu primeiro curso foi para a minha própria universidade, onde eu havia me formado, onde eu me formei, né? Onde eu fiz a graduação em fisioterapia. Depois eu tive algumas outras oportunidades, mas foram poucas em relação às demais. Política, sistemas e serviços de saúde. A gente cai no mesmo interesse, né? Será que isso traz algum capital político para o secretário de saúde ou para o prefeito? É assim que eu estou falando mais uma vez da minha experiência, da minha casuística. É isso que desperta o interesse neles. Não é o fato de é, que isso vai fazer bem para o sistema de saúde, que isso vai
melhorar as políticas de saúde, que isso vai melhorar a informação em saúde, que isso vai gerar indicadores importantes. Infelizmente, e mais uma vez, eu estou falando pela minha casuística, os prefeitos e os secretários não se importam com isso. Eles se importam se aquilo vai trazer uma nova inauguração, se a população vai achar que isso é interessante e se de algum modo isso vai trazer força para votos na próxima eleição. Mas sempre, tanto existem universidades que vão querer simplesmente para melhorar a qualidade, e também vamos ter sim prefeituras, ou estados, né, que queiram simplesmente para melhorar as políticas, sistemas e serviços de saúde do seu município ou do seu estado. Realmente isso existe. Do mesmo jeito, isso não é só um curso, aí você vai ter que oferecer uma assessoria de longo prazo. Isso eu já fiz em alguns municípios. O principal deles foi o município de Barueri, mas não foi uma consultoria com a minha empresa, eu fui contratado como pessoa física, tá? E não foi apenas para fazer isso, eu fui para o Núcleo de Informações em Saúde, atuei no Fundo Municipal de Saúde, e, ao mesmo tempo, nós implantamos a Política Municipal de Saúde Funcional. Foram, na verdade, 3 anos e meio de trabalho para isso. Vale a pena se você conseguir se inserir em algum serviço público nesse sentido. Área clínica. Bom, agora a gente já começa a aumentar um pouco mais a possibilidade para você oferecer os treinamentos sobre a CIF. Centros especializados, tá? Centros especializados como a Paz, a CDs, outros, e mesmo clínicas grandes ou pequenas, particulares ou, enfim, de pessoas físicas ou jurídicas, você pode sim oferecer e existe um interesse nisso, principalmente porque há um estímulo, né, para a inclusão no mercado de trabalho que acontece nas APAES, tá? Eles estão sempre diretamente ligados, relacionados com a CIF, e muitos já ouviram falar sobre a CIF. O maior interesse aqui é que isso seja algo permanente. Você pode fazer um curso, mas você tem que oferecer uma continuidade, porque um curso para uso na área clínica necessariamente vai ter que ter algum produto posteriormente. Ou seja, você vai ter que criar com eles formulários de aplicação, vai ter que mudar a ficha de avaliação, ou o prontuário propriamente dito, se ele for físico ou se ele for eletrônico. Porque não adianta você dar um treinamento para um centro especializado que depois vai usar um sistema ou já tem um sistema de prontuário que não tem a CIF. Então, como que eles vão usar a CIF se não está lá no prontuário? Então, o interesse aqui pode ser até um curso mais curto, mas ele vai ter que ter continuidade, porque você vai ter que ajudar a implantar a CIF no sistema deles. Se eles usam prontuário físico, você vai ter que criar os formulários, tudo isso junto com eles, obviamente. Se é o prontuário eletrônico, você vai ter que fazer a mesma coisa no formato eletrônico. Lembre-se que o Grupo CIF Brasil tem um prontuário, tá? O que é o prontuário do site. E esse prontuário, ele pode ser instalado nas instituições. E essa instalação, ela pode gerar adequações para o que a instituição quiser. Tudo isso tem custo adicional. Então você pode indicar o nosso prontuário ou você pode criar um prontuário também do zero para oferecer. Então o fato é, o ponto é, deu o curso para a área clínica? Legal. Para clínicas, para instituições especializadas, você tem que ter continuidade. Se o prontuário for físico, você vai ter que ter os modelos físicos para que eles deem continuidade no uso da CIF. Se não, se for eletrônico, você vai ter que adequar o sistema eletrônico deles ou oferecer um sistema eletrônico próprio que tenha a CIF, certo? Outro lugar para você incluir a CIF. Aqui tem mais interesse ainda. São oferecer o curso para empresas. Empresas. Por quê? Quando eu estou falando de empresas, na verdade eu estou falando de um departamento da empresa, que é o de saúde ocupacional, e algumas empresas grandes têm o de diversidade, eles chamam, né, de inclusão, para que eles cumpram a lei. Então, empresas grandes, principalmente aquelas que têm mais de 1.000 funcionários, são aquelas que mais precisam cumprir a cota porque recebem fiscalizações, 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 e eles ficam presos no decreto 3298 de 99 e as suas atualizações, e não abordam a CIF com a Lei Brasileira de Inclusão, o que pode ajudá-los a cumprir a reserva legal de reabilitados e PCD.
PCDs. Então, aqui é um ponto importante para a implantação da CIF e você ensinar os médicos do trabalho e os profissionais que estão no departamento de inclusão, às vezes isso é junto, às vezes é separado, como que eles usam a CIF para incluir as pessoas na reserva legal. Eles vão ter que elaborar um laudo e colocar no e-social, tá? Para caracterizar aquela pessoa e quando eles receberem uma fiscalização, eles têm como provar por que que aquela pessoa foi incluída na reserva legal, porque que a situação dela está inclusa na reserva legal, tá certo? Aqui a gente tem um grande número de empresas, por quê? Porque eles recebem fiscalização, porque eles são multados se eles não cumprem a cota, muitos têm termos de ajuste de conduta, prazo para cumprir, então aqui a gente tem um grande nicho, sim, tá? Bom, você também pode ensinar pessoas profissionais que atuem como assistentes técnicos de advogados para elaborarem laudos, pareceres e relatórios com a CIF. Nesse contexto, os laudos de inclusão, que são aqui do item anterior, eles fazem parte, tá? Mas entram também causas administrativas ou judiciais em ações contra a Previdência, contra empresas privadas. Aqui você vai ter que abordar especialmente os instrumentos baseados na CIF, tá? Então não é só um curso da CIF, você vai ter que dar o curso da CIF, ensinar codificação, tudo sobre a CIF, mas você também vai ter que ensinar instrumentos, porque se nós estivermos falando sobre incapacidade laborativa, tem instrumento para isso. Então aqui você precisa dominar os instrumentos baseados na CIF, porque isso vai ser necessário para esse público, tá? Tem um outro, que é o último, ensinar a CIF para o público geral, ensinar a CIF para os pacientes, para os pais dos pacientes, para a população em geral. O Canadá tem um programa lá na McMaster que é o Can Child. Eles ensinam o modelo biopsicossocial e a CIF para os pais das crianças, eles atendem apenas crianças, né? E isso é muito interessante. É algo que eu fiz pouco e que eu nunca cheguei a cobrar para falar, ensinar, né, sobre a CIF para o público geral. Dei poucas palestras para o público geral e foram gratuitas. Mas é uma área que vocês podem pensar em agir também. Não tenho experiência sobre quanto cobrar e como fazer isso para o público geral. Nos outros eu tenho e vou falar para vocês. Eu vou usar como referência aqui o salário mínimo, tá? Um curso da CIF com uma inscrição individual, ele você precisa cobrar pelo menos metade do salário mínimo, tá? Isso aí é um preço de inscrição. Eu não estou falando de um curso de 2 horas, uma oficina de 4 horas, isso aí você vai cobrar mais barato. Mas um curso completo, né, que ele vai ter umas 20 horas mais ou menos, ele precisa, e para uma inscrição individual, ele precisa ter esse preço, tá? De mais ou menos meio salário mínimo. Quando você vai prestar um serviço em, um, em uma empresa privada, ou mesmo, eu ia dizer, uma prefeitura, você precisa elevar isso, certo? Você tem que entender qual que é o mínimo nas prefeituras para a compra direta. Então, é uma ideia, né? O que se cobra lá, o limite, você ir até o limite da compra direta quando é um serviço público. E quando a gente estiver falando de empresas privadas, o preço, assim, é inimaginável, né, o valor que isso tem, porque vai evitar multas, você não pode fazer uma cobrança ínfima, tá? Então aí você precisa pensar em 15, 20 salários mínimos. Só que você tem que dar um curso de muita qualidade. E ainda lembre-se que você vai ter um período de continuidade. Então, quando eu estou falando aqui de área clínica, eu vou dar um curso para um centro especializado e depois eles vão implantar a CIF. Então, eu vou incluir nesse curso os livros da CIF, o livro físico mesmo, porque isso é muito importante, né? Você ter o livro físico.
Vai incluir no preço a minha hospedagem, o meu deslocamento, né? Normalmente vão ter 2 dias de curso presencial. Eu vou complementar isso com algum conteúdo remoto, né? Aulas gravadas. E vou dar um suporte, como por exemplo, já fiz 7 ou 8 encontros posteriores, uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, para acompanhar a implantação. Instalar o prontuário e alterar o prontuário, isso tem um preço em separado, tá? Porque não são todos os lugares que fazem isso. Então você precisa pensar entre 15 e 20 salários mínimos para fazer todo esse trabalho, tá certo? E isso também vale para empresas que precisam cumprir a cota, tá? Também vale. E os cursos de laudos, pareceres, se é um curso onde a pessoa vai ter aquele tete a tete com você, né? Não é um curso que está gravado, é um curso que vai ser uma consultoria e tal. Da mesma forma, você tem que pensar em um preço alto e aí já dobra, né? Já passa do meio salário mínimo para um salário mínimo nesse último aí, laudos, pareceres e relatórios técnicos. Porque a pessoa que vai fazer seu curso, ela vai fazer o seu curso, ela vai ganhar mais. É, o trabalho dela vai valer mais, vai agregar, né, valores financeiros. Então você não pode cobrar barato também, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer para vocês a respeito disso. E vamos lá para as nossas últimas 10 frases de empresarização e negócios. Eu vou apenas ler para vocês, tá? Veja o que os outros não conseguem ver. Só a sabedoria vai fazer isso com você. Você tem que ter sensibilidade, desenvolver sensibilidade, tá? E é só sabedoria, só experiência, tá? Diferente de conhecimento. Eu ouvi uma frase há pouco tempo atrás, achei muito interessante. Você ter conhecimento é você saber, por exemplo, que o tomate é uma fruta. O tomate é uma fruta. Às vezes muita gente não sabe disso, né? O tomate é uma fruta. Você saber disso significa que você tem conhecimento. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é você não colocar tomate na salada de frutas. Entendeu? Embora seja uma fruta, não cabe numa salada de frutas. Então, uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você ter a sabedoria de não colocar o tomate na salada de frutas. Então, para você ver o que os outros não conseguem ver, não acho que isso é fácil. Você precisa de experiência, precisa ir nos locais, você precisa dar palestras sobre a CIF, desenvolver segurança com isso. A arrogância faz perder dinheiro, então aprenda a vender. Faça uma rede de contatos sem preguiça e trate bem as pessoas interessadas. A arrogância faz perder dinheiro. Então, se eu disser para você, você tem que fazer um curso de vendas, como eu tinha, nossa, ser vendedor é chato. Não, você tem que fazer um curso de vendas. Você precisa aprender a vender, sim. Isso não é te colocar para baixo, certo? Faça uma rede de contatos sem preguiça. Sem preguiça significa que você vai ter que encontrar as pessoas pessoalmente, que você vai ter que ter o contato telefônico ou uma forma de mandar mensagens, ter um contato mais próximo das pessoas. Preguiça significa você montar uma conta no Instagram ou no Facebook ou em qualquer rede social e achar que você fez alguma coisa para o seu negócio e você não fez nada. Tá? Isso aí é um trabalho preguiçoso de divulgação. Um trabalho real de divulgação, ele envolve contato pessoal, constante e um a um. E trate bem as pessoas interessadas. Eu recebo pessoas que estão interessadas, percebo que elas estão interessadas, e recebo pessoas que vêm apenas para fazer bisbilhotagens. Independentemente de qual é o perfil, elas têm que ser bem tratadas dentro dos limites da. Como é que palavra que eu posso usar mesmo para isso? Tem uma palavra que é perfeita para isso. É, diplomacia. Diplomacia. Mesmo quando você perceber que é simplesmente uma bisbilhotagem. Encontre bons corretores e pague bem. Quem é o corretor? É aquele que te ajuda a vender, certo? Se alguém te ajuda a vender algum serviço ou produto seu, paga bem para ele. Coloca uma comissão alta, tá? Pensa nisso. Seja um conselheiro de empresas, seja caridoso e doe.
Depois de se pagar, doe. Lembra que eu falei para vocês? O primeiro, quando entra um dinheiro para você, de um serviço que você prestou, a primeira pessoa para a qual você deve pagar é para você mesmo. Nós não falamos sobre os ativos, nós não falamos sobre os investimentos. Então, o que que é pagar para você mesmo? É pegar uma parte desse dinheiro e colocar lá, colocar uma parte desse seu dinheiro como alguém para trabalhar para você. O dinheiro vai trabalhar para você. Isso é pagar para você mesmo, tá? Uma parte desse dinheiro você paga para você mesmo, ok? Em seguida, doe para alguém que precisa. Quer vendas? Ajude a vender. Quer contatos? Forneça contatos. Quer aprender? Ensine. Quer dinheiro? Doe ou dê dinheiro. Converse com gente que investe. Não é olhar na internet gente falando sobre investimento. Procure conhecer pessoalmente, conversar com as pessoas. Faça ofertas baixas por bens e você saberá o preço real. Quando uma pessoa coloca um produto que você precisa à venda, e aqui serve para imóveis, serve para alguma tecnologia que você viu que vai te ajudar a desenvolver o teu negócio, qualquer coisa. Ela sempre vai oferecer um preço. Muitas estão falando o preço que é o preço real. Algumas estão colocando um preço acima do que ela realmente quer. Então, não é uma falta de educação, não é falta de respeito você fazer uma oferta que vai ser menor do que o que a pessoa está oferecendo. E aí você vai conhecer o verdadeiro preço. Porque se você fizer uma oferta menor e a pessoa não vender para você, é porque o preço é aquele mesmo. Mas pode ser que ela entre em uma margem de negociação e aí você conhece qual que é o preço real. Faça isso com educação, com respeito, com diplomacia. Não dê carga financeira aos seus filhos quando você ficar velho. Essa frase está aí para que você pense. A sua empresa, os seus negócios, eles devem ser permanentes, né? De modo que na sua velhice você não precise da ajuda de ninguém. Pensa que os seus negócios precisam crescer a esse ponto. E ensine tudo aos seus filhos, tudo que você aprender sobre finanças. Não diga a eles trabalhe arduamente e enriqueça. Não é isso que você tem que dizer para os seus filhos. Diga para eles assim: pense e enriqueça. Nós trabalhamos arduamente para aprender, mas são as nossas estratégias, a nossa inteligência que vão fazer. A estratégia, inteligência, calma, análise, são essas coisas que vão fazer com que nós enriqueçamos. Cuide dos ativos que deixei para você. Então primeiro tem que ter esses ativos, né? E aí você tem que fazer com que eles cresçam, para quando você ficar velho, você tenha com o que se cuidar e ainda deixar para os seus filhos e netos. Ok? Um abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.